Olá, amigos do canal, bem-vindos a mais um vídeo. Não se esqueçam já dando a sua curtida, de compartilharem, fazerem a sua inscrição, se não estão inscritos aqui ainda, de acionarem o sininho das notificações, para ficarem por dentro das novidades que colocamos aqui. Hoje vamos fazer um vídeo um pouquinho diferente. Vamos dar uma pausa em História do Brasil, falarmos novamente da história geral, mas de uma abordagem um tanto diferente. Todo mundo, ou pelo menos boa parte das pessoas, já ouviu falar do célebre Palácio de Versalhes, na França, sede do governo durante o absolutismo, construído por Luís XIV. Esse palácio é sinal do esplendor da monarquia absoluta francesa, construído nos arredores de Paris. Mas ele guarda também algumas curiosidades, algumas bizarrices, digamos assim, que nós vamos falar aqui hoje nesse vídeo. Ligado à figura de Luís XIV, o Rei Sol, que foi rei aos 5 anos de idade, regenciado pelo cardeal Mazarino e pela mãe Ana d'Áustria, foi o reinado mais longo da história. Durou 72 anos, reinou de 1638 a 1715. Inclusive, a Rainha Elizabeth da Inglaterra ainda está um pouquinho longe de alcançar essa marca. Pode ver aqui, Luís XIV está ganhando. Está 72 para ele e 69 para ela. Mais um pouquinho e ela chega lá. Pelo menos no empate. Então, se você está curioso em saber essas curiosidades a respeito do Palácio de Versalhes, seus moradores, me acompanhe e veja essa história. Existe uma diferença entre palácio e castelo, que muita gente não sabe qual é. Palácio é uma palavra que vem do latim castellum, diminutivo de castrum, que significa um lugar fortificado. Castelo, por sua vez, château, em francês, significa igualmente uma residência senhorial. Quanto ao termo palais, palácio, em francês, vem do latim palatium, nome de um monte romano onde ficava o palácio do imperador, realmente de Augusto, que passa a designar palácios imperiais. Enquanto a residência principal do rei da França, Versalhes é considerado tanto um palácio como um castelo, palais ou um château. Mas antes de ser o local daqueles portões dourados, dos jardins bem cuidados, que são admirados até os dias de hoje, essa propriedade, o Palácio de Versalhes, foi primeiro um local simples de caça, organizado em 1607 por Luís XIII, pai de Luís XIV, jovem ainda de 6 anos de idade, prestes a se tornar rei após a morte do pai, Henrique IV, que visitando o local, numa viagem de caça, o pai Henrique IV ficou entusiasmado naquele lugar. E anos mais tarde, já rei, voltou lá e achava que estava ali um local situado muito estrategicamente, um local muito bom para ele, cercado de florestas que eram barulhentas, com vários animais. Então, se tornou um local, digamos, para se fazer uma espécie de acampamento para caça. Bem, um acampamento como nós entendemos hoje, né? Mas o rei de França não ia acampar, mas ia ficar ali, digamos, hospedado para se preparar para a caçada. Luís XIV, herdando o trono, escolhe construir Versalhes, que fica nos arredores de Paris, por uma certa afeição que ele tinha àquele retiro de caça do pai, Luís XIII. E durante os 72 anos que ele reinou, a França, a melhor maneira que ele encontrou para demonstrar o seu poder, a sua grandiosidade, a grandiosidade do Rei Sol, como ele se intitulava, era exatamente a construção de Versalhes. Versalhes manifestava todo o esplendor da corte francesa. E realmente grandioso, considerado um dos maiores do mundo, tem
67 mil metros quadrados, 2.153 janelas, 67 escadas, 352 chaminés, 700 quartos, 1.250 lareiras e 700 hectares de parque. Verdadeira transformação do local acontece exatamente quando o Luís XIV foi coroado. Ele convocou arquitetos, engenheiros e outros a fim de desenvolvessem um palácio que servisse para exaltar o seu poder. Baseando-se no pensamento de Descartes, que dizia que o homem deveria se tornar o senhor e dono da natureza, o paisagista André Lenotre criou jardins franceses simétricos, que incluíam fontes ornamentadas com água parada, e o pintor Charles Lebrun focou obras e esculturas que tinham o objetivo de celebrar o Rei Sol. O Castelo de Versalhes foi construído ao longo de 50 anos. A Capela Real, o palácio, no entanto, foi a última edificação encomendada por Luís XIV, foi inaugurada em 1710, 5 anos antes da sua morte. Ainda conta Versalhes com uma ópera real, que foi edificada já no reinado de Luís XV, que era bisneto de Luís XIV, morto há pouco mais de 70 anos. Luís XIV viveu até bem para a época e sobreviveu aos filhos e netos e legou o trono para o bisneto, que se tornou Luís XV. O domínio todo de Versalhes incluía o castelo, os jardins, os palacetes do Petit e do Grand Trianon. Petit Trianon foi construído também por Luís XV como refúgio dele para uma das suas favoritas. E o vilarejo da rainha, que ficou conhecido após alguns anos pela presença de Maria Antonieta, já esposa de Luís XVI. Curioso, e aí começam as curiosidades a partir de Versalhes, o rei e a rainha dormiam em aposentos separados. Eram atribuídos a eles 2 tipos de quartos, de cerimônia e um quarto privado. O castelo era iluminado à luz de velas com enormes castiçais. Imaginem tamanho de Versalhes iluminado apenas à luz de velas. Então, para a gente ter uma ideia disso, basta ver uma noite que falta energia elétrica, a gente acende, às vezes a pessoa acende uma vela, 2, 3, como é que fica aquela luminosidade meio na penumbra. A grandiosidade de Versalhes, quantas velas não seriam necessárias para iluminar tudo o que tem ali dentro. Mencionado nos arquivos de Versalhes que as fossas, e aí um detalhe muito curioso, só são instaladas em 1727, depois da morte de Luís XIV. E antes desse período, como banheiro, eram usadas latrinas e também os jardins. Os jardins de Versalhes são magníficos e eram usados como banheiros pela nobreza que vivia ali. Talvez seja por isso que eles sejam assim tão bem adubados, né? Quem sabe? Mas essa magnificência toda da vida da corte francesa no local, isso ali era totalmente insalubre. Já começamos a ver que os próprios jardins eram usados como banheiros, porque era algo assim extremamente bizarro mesmo, determinados costumes. E a vida em Versalhes era toda regrada, toda medida lá em relação a regras, a leis, e eram observadas ao pé da letra, com o objetivo de enaltecer o monarca. Não se esqueçam, dando uma pausa aqui, de já curtir o vídeo, de se inscreverem no nosso canal, de compartilhar e convidar outras pessoas interessadas no que nós colocamos aqui nesse canal Veja Essa História. A vida em Versalhes começava por volta de 8h30 da manhã, pontualmente, todo santo dia. Uma vez que a rotina era levada muito a sério. Entre os nobres de alto escalão, membros da família real, cerca de 100 espectadores assistiam ao rei ser acordado pelo primeiro oficial do quarto, que era a pessoa encarregada de despertar o rei.
era o chamado lever do rei, na expressão que é muito bem descrita no livro A Sociedade de Corte, de Norbert Elias. Ele fala do lever, aliás, dos vários levers do rei, do despertar do rei. Ficavam 100 nobres à espera, e era algo disputado, a tapa, porque era algo assim extremamente importante assistir o despertar do rei, a sua saída do quarto para ir trabalhar. Após a visita do primeiro médico, todos se empoleiravam ali ao redor do soberano para vê-lo simplesmente ser lavado, penteado, barbeado. Uma vez cada um tinha uma função, na corte de Versalhes, algumas pessoas eram responsáveis por entregar determinada roupa, outra para ajudar o rei a se vestir, outra para segurar o espelho, entre outras tarefas nesse processo meticuloso. Outras para levar a peruca, que Luís XIV usava perucas. Maria Antonieta já, lá com Luís XVI, mais adiante, era acordada um pouquinho mais tarde, meio-dia. Ela demorava um pouquinho para acordar. E era literalmente carregada até o banheiro, sempre cercada por membros do palácio que investigavam seus fluidos noturnos, urina e outros, para ver se tinha alguma coisa de errado com a saúde da rainha. Então ela era ajudada também a lavar as mãos, a escovar os dentes e a se vestir. Sim, eles escovavam os dentes, por incrível que pareça. Não adiantava muita coisa, não, porque o próprio Luís XIV consta que no fim da vida já não tinha dentes, mas tinha um apetite voraz, comia muito. Maria Antonieta também não era lá uma perfeição na sua arcada dentária. Essa cerimônia toda em Versalhes era repetida também à noite. No contexto geral, os nobres precisavam estar presentes o mais discretamente possível e o menos possível até da vida dos monarcas, como forma de melhor afirmar a sua presença na corte. Como parte dessas regras, era exigido que certos tipos de roupas fossem usadas durante alguns momentos do dia. As mulheres, então, foram as coitadas que mais sofreram, o que não faz a moda na vida feminina. No século XVII, criou espartilhos de ossos de baleia, que esmagavam as costelas das pobrezinhas, tão rígidos que eram esses espartilhos. As saias tinham que ser exatamente 30 metros de puro tecido. O rei não aceitava tecidos têxteis que não fossem produzidos no próprio país. Precisavam as mulheres aprender a caminhar de um modo específico, dando a impressão de que estavam apenas deslizando, sem sequer chutar a barra do vestido. Era dever dos outros nobres repassar ao rei tudo aquilo que não estivesse sendo feito direito. Então imagine a rede de intrigas que fazia ali dentro. Majestade, a marquesa fulana de tal andou tropeçando na barra do vestido. Isso era um pecado gravíssimo em Versalhes. A pessoa ficava mal junto ao rei. Já os homens também eram obrigados a acompanhar a moda, como mudava muito rápido em Versalhes. Com isso, muitos nobres acumulavam dívidas e dívidas, exatamente como queria o rei, para que eles ficassem sempre dependentes de alguma coisa, do erário público, gastando todo o dinheiro que tinham em alfaiates, perucas, barbeiros, joalheiros, perfumistas, principalmente, e sapateiros. Quem não acompanhasse essa demanda imparável poderia ser expulso de Versalhes. Saneamento e higiene era um detalhe à parte, não era um dos atributos mais fortes do palácio. Consta que uma lenda que Luís XIV teria tomado apenas 3 banhos na vida, não foi bem assim. Ele chegou a se banhar um pouquinho mais do que isso. Inclusive, ele tinha banheiras portáteis, que não eram bem assim no sentido de higiene, não. Inclusive, ele tinha uma banheira octogonal, que era utilizada para os seus encontros com uma das suas principais amantes, a Condessa de Montespan, que não era usada bem para a higiene do rei, né? Era para o divertimento dele com a Condessa, que depois, inclusive, é acusada de envenenamento, e ela, de primeira amante do rei, acaba caindo em desgraça. Além disso, nós encontramos ali que até
Quando a Revolução, 1789, havia apenas 9 banheiros com vasos sanitários, não como nós temos hoje em dia, obviamente, e todos eles destinados ao rei, aos seus familiares e aos amigos íntimos. Assim sendo, os mais de 10.000 habitantes em Versalhes, tinham que se revezar entre os 300 pinículos existentes. Agora, quando estava muito apertado, era o grande problema. Os corredores e pátios acabavam sendo vistos como as únicas latrinas acessíveis a todos, até por trás das cortinas. E com a quantidade de moradores, servos, empregados, não davam conta de combater o fedor de fezes e urina que empesteava o ar de Versalhes. Com a água assim contaminada por bactérias, tomar banho não era um hábito rotineiro. Por isso os nobres se perfumavam em excesso e eram cobertos, os nobres, de piolhos e pulgas. Imagine o povo. A imundície não era só humana, não. Luís XIV tinha uma predileção muito grande por animais, gastava milhares, uma fortuna, por ano adquirindo elefantes, flamingos, cachorros e gatos. Os bichos vagavam pelo jardim de Versalhes, espalhando quilos de excremento a todo momento, que raramente eram removidos, não tinha nem gente suficiente para limpar isso tudo. Como eu falei, deve ser por isso que o jardim de Versalhes deve ser bem cuidados, são bem fertilizados até os dias de hoje. Como se não bastasse, as dependências do palácio não eram fechadas ao público, muito pelo contrário, os transeuntes passassem por ali podiam se aproveitar para despejar o próprio lixo nas imediações do palácio, tornando a situação muito pior. Mas milhares de pessoas se divertindo. O local, apesar de tudo, era luxuoso. Era fácil ignorar um pouquinho de sujeira a mais ou a menos, não fazia diferença mesmo. Quando as pessoas não estavam morrendo pelas doenças, o palácio espalhava, estavam sofrendo por conta do frio. Tinha aquela quantidade toda de lareiras, que eu falei no início, cerca de 1.250 lareiras, mas havia um grande problema. O inverno de 1708, por exemplo, foi registrado como um dos piores da história. E muitas pessoas congelaram em toda a França, inclusive os nobres em Versalhes. Durante esses invernos rigorosos, as proporções do palácio eram tão grandes que as lareiras não davam conta, elas não regulavam de forma adequada a temperatura em todos os locais. E os nobres ocupavam aposentos escuros, mofados e apertados, pensando que a vida de nobre era muito boa. Na hora de dormir não era assim, não. A solução que encontravam foi fazer a sua própria lareira, montar dentro do quarto lá uma fogueirinha, mas a quantidade de fumaça intoxicante foi causa de muitos serem expulsos dos quartos, enquanto alguns outros morreram por asfixia. Uma das contribuições mais importantes de Luís XIV para o Palácio de Versalhes é a famosa Galerie des Glaces, Salão dos Espelhos, local de assinatura de tratados importantíssimos na história. Que Luís XIV cruzava todo santo dia ao sair do seu quarto, perto dos espelhos, para ele poder se contemplar, extremamente vaidoso. Concluído foi em 1684, esse corredor é ocupado por 357 espelhos, criados por mestres vidreiros trazidos de Veneza. E as vidraças estavam colocadas perfeitamente para refletir e destacar as molduras douradas da galeria, as paredes de mármore, os luxos de cristal e as grandes janelas do jardim. O Castelo de Versalhes não foi destruído durante a Revolução Francesa. Está lá até hoje. Foi transformado depois num museu e dedicado a todas as glórias da França em 1840. E é o segundo lugar mais visitado por turistas, perdendo apenas para o Museu do Louvre. Ele é mais visitado que a Torre Eiffel. Então, essas são algumas bizarrices, curiosidades da vida em Versalhes. Da gente que achava que aquilo era luxo, uma maravilha. Inclusive, um detalhezinho em relação às refeições.
Versalhes, as suas cozinhas, eram capazes de produzir centenas, milhares de refeições por dia para alimentar toda essa população que estava ali, na mais completa falta de higiene. Nós vimos aqui. Ainda bem que ninguém pergunta como é que eles faziam para se limpar, que eu ainda não cheguei nesses detalhes escatológicos, mas isso deixa para uma outra oportunidade. Então, essa era a vida em Versalhes. Para quem achava que era um glamour, um luxo só, não era bem assim que as coisas aconteciam. Deixe aqui nos comentários o que vocês acharam a respeito disso. Nós temos vários sites na internet falando sobre essas curiosidades de Versalhes. Muitos deles eu tirei essas informações aqui. E vamos colocar aqui em votação para um vídeo futuro. O que vocês acham, que gostariam de saber aqui, que a gente poderia tratar no canal? Curiosidades sobre o quê? Sobre a vida dos cavaleiros medievais ou a vida de Dom Pedro I, que também tinha coisas assim interessantíssimas e estranhíssimas. Botem aqui nos comentários o que vocês preferem para um próximo vídeo, nesse mesmo sentido de hoje. A vida dos cavaleiros medievais ou a vida do nosso imperador Dom Pedro I? Gostaram? Não deixem de curtir, de compartilhar, de se inscrever no canal e até o próximo vídeo.